Sob o bravo mar me ensina a caminhar. Tu és o quarto homem da fornalha. Tu és o meu Deus que não falha. És minha âncora, a minha esperança, em que minha fé firmada está. Eu não temerei, eu não temerei. És minha âncora, a minha esperança, em que minha fé firmada está. Não temerei, não temerei. Aleluias. Oh, glória a Deus. Você pode levantar uma das suas mãos e declarar essa verdade. Oh, aleluias. Que você confia nele. Aleluias. Oh, ele nunca te abandona em nenhum momento. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, porque não nos abandonou. Obrigado, Senhor. Aleluia. Que nos tirou do império das trevas. E nos transportou para o reino do Filho, do teu amor. Aleluias, porque estamos nesse lugar. Lugar de proteção, lugar de abrigo. Obrigado, Pai. Obrigado pela verdade da tua palavra. Obrigado, Senhor, porque nos resgatou do império das trevas. E hoje temos vida plena em ti, Senhor. Obrigado, Pai, porque nós não fomos abandonados, pelo contrário. Tu está em nós, habita dentro de nós. Aleluias. Obrigado por Jesus. Obrigado por tão grande sacrifício pelas nossas vidas. Pai, obrigado, Senhor. Pai, eu creio sim que nessa noite é uma noite de redenção, noite de mudança, transformação. A tua palavra nos transforma, Pai, cada vez mais, Pai, naquilo que o Senhor tem como propósito, aquilo que o Senhor tem como objetivo para as nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, por isso eu declaro sobre as vidas dos meus irmãos, que essa palavra, de fato, venha fazer a tua vontade seja feita nas nossas vidas através da tua palavra. Eu creio, Pai, nessa transformação. Eu me coloco à disposição do teu Espírito, Pai, para falar a tua verdade, falar aquilo, Senhor, que é a tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Eu creio, Pai, eu creio sim que essa palavra, causando mudança, transformação, Pai querido, arrependimento, Pai, mostrando o caminho, mostrando, Pai, aquilo que é a tua vontade. A tua palavra é a tua vontade para as nossas vidas, Pai. E é isso que eu declaro, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Graça e paz, irmãos. Boa noite. Que alegria a gente poder estar aqui mais uma vez reunidos, né? É bom demais, né? Eu tenho certeza, querido, que você tem um tempo com Deus em todo momento onde você está. Mas quando nós estamos juntos, queridos, há um poder diferente. Quando nós nos ajuntamos, há uma unção presente nesse lugar, capaz de transformar, mudar-se, quebrar todo jugo. Amém? Eu creio nisso. Pode se sentar, fique à vontade. Obrigado, queridos. Deus abençoe a vida de vocês. Daqui a pouco a gente está de volta. Aleluias. Glória a Deus. Deus é bom. Nós estamos falando nesse mês a respeito de influência. E eu queria nessa noite falar a respeito da influência do Evangelho de Cristo nas nossas vidas. Aleluias. Eu queria nessa noite dedicar um tempo da palavra e mostrar para nós a importância da influência do Evangelho de Cristo em cada um de nós. Amém? Queridos, é importante a gente entender que a influência realmente ela tem o poder de muitas das vezes mudar o nosso comportamento. De fato, a própria a palavra, né, influência, a definição de influência é exatamente isso, né? A influência é aquilo que é capaz de mudar, modificar algo. E realmente
a influência pode fazer isso também. E aí eu quero, né, nessa noite, para trazer essa palavra, trazer aquilo que está lá em Gálatas, e queridos, ali, aquela igreja, a igreja de Gálatas, eles estavam recebendo uma influência que não era a influência do Evangelho de Cristo. E é interessante que aquela igreja, né, ela começou a modificar, ela começou a alterar as suas atitudes, começou a mudar o seu comportamento em função de uma influência que não era o Evangelho de Cristo. E aí eu gostaria realmente de mostrar, e aí Paulo, na carta aos Gálatas, no capítulo 1, a partir do verso 3, e aí a gente vai perceber Paulo sendo bem enérgico aqui nessa carta, eu creio, querido, que é importante a gente estar atento, né, para isso que Paulo está chamando a atenção aqui, para que a gente também não seja levado por influências que não sejam o Evangelho de Cristo. E não achem, queridos, que nos nossos dias isso não existe, muito pelo contrário, existe muito. E aí a gente precisa, e é exatamente essa carta aqui está chamando a atenção para esse cuidado, como nós devemos nos lidar diante daqueles ensinamentos que não é o Evangelho de Cristo. E olha o que diz em Gálatas 1, a partir do verso 3, olha só. Graça e paz deixa eu ver aqui, queridos, é isso mesmo. Graça e paz da parte de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, ao qual se entregou. Vamos ler a partir do primeiro verso. Paulo, apóstolo, mensageiro especialmente nomeado e comissionado e enviado, não da parte dos homens, nem por intermédio do homem algum, mas por Jesus Cristo, o Messias, e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. E todos os irmãos que estão comigo, a igreja de Galácia, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e o nosso Senhor Jesus Cristo Messias, o qual se entregou a si mesmo por nossos pecados e nos salvar e santificar, para nos livrar do presente século mal, segundo a vontade de Deus, nosso Pai, a qual seja dado toda a glória para todos sempre. Amém. Admiro-me que de tão depressa passasseis, que vos chamou a graça de Cristo e de que estáis transferindo a vossa fidelidade para outro evangelho, até mesmo ao apóstolo do evangelho. Queridos, é interessante aqui que Paulo, nesse verso 6, chama a atenção, e aí ele usa, né, eu admiro muito ver que vocês deixaram aquilo que vocês já haviam recebido para dar atenção para uma outra palavra, aí Paulo aqui fala um outro evangelho. É interessante, queridos, que é possível, né? Muitas das vezes as pessoas falam, não, a pessoa às vezes começa mal, mas ela pode melhorar. Mas, queridos, se a gente não tomar cuidado, é possível, e aí Paulo está chamando a atenção exatamente por isso, é possível a gente começar bem e talvez voltar. E talvez regredir da onde a gente estava. E Paulo está chamando a atenção daquela igreja exatamente por isso. Porque eles já haviam recebido do Evangelho, eles já conheciam o Evangelho de Cristo, mas estavam dando atenção para outras influências. Querido, que de fato a gente tenha conhecimento daquilo que é o verdadeiro Evangelho de Cristo, para que em hipótese nenhuma, querido, nada venha nos influenciar, nos tirando dessa posição. E Paulo aqui está chamando a atenção a respeito disso. E é interessante que Paulo começa essa carta de maneira dura. Né? É comum você ver nas cartas de Paulo ele falando graça e paz, logo no início. Mas Paulo aqui ele já fala, ó, Paulo, o apóstolo, não chamado por homens. Ele já chegou falando já reto, ó. Eu vim aqui com o chamado apostólico e vou falar algo reto para vocês. Prestem atenção. Depois ele até toma, no verso 3 até fala assim, não, ó, graça e paz a todos vocês, né? Mas primeiro Paulo deixou claro, ó, eu quero falar algo bem específico para vocês.
E logo na sequência, no verso 4, Paulo já mostra o que é o Evangelho de Cristo, né? Que é aquele que se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Segundo a vontade de quem? A vontade de Deus. Esse é o Evangelho de Cristo. Esse é o entendimento que a gente precisa ter. Que Jesus se entregou por cada um de nós. Pela vontade de Deus. Isso é glória dele. Não é por merecimento, não é porque a gente merecia não, queridos. Muito pelo contrário. E tudo que ele fez é a glória dele. Porque ele fez por amor a cada um de nós. E é interessante que em vários trechos nessa carta de Gálatas, Paulo usa esse termo admiro. Eu fico espantado. Eu fico espantado por que vocês se deixaram, né, a voltar a ser enganados por um outro evangelho. Queridos, é possível sim, né? A gente ouvir uma palavra e que essa palavra seja um outro evangelho. Não, que não seja o evangelho de Cristo. E aí, exatamente isso que Paulo está chamando a nossa atenção aqui. E é interessante que em toda a sua carta, até o capítulo 5, Paulo vem trazendo argumentos, né, a respeito de tudo isso. A respeito do que é, né, o evangelho de Cristo. A respeito de que o Evangelho de Cristo é que Jesus, ele sim, morreu por cada um de nós. Não porque a gente merecia, mas ele fez isso por amor. Amém? Ele se entregou. Aleluias. E aí essa é a grande entonação dessa carta. E aí ele chama a atenção também em vários momentos a respeito de outros ensinos que estavam acontecendo naquela igreja, principalmente com relação, né, a pessoas que tinham chegado no meio deles para falar, a ensinar a respeito, né, para que eles tivessem práticas como as práticas dos judeus. Circuncisão, ou guardar o sábado, ou coisas afins, pessoas que vinham até aquela igreja trazer uma mensagem diferente daquilo que Cristo trouxe para nós. Que ele morreu por cada um de nós, e isso foi mais do que suficiente. Aleluia, para perdoar todos os nossos pecados. Mas pelo contrário, existiam ali pessoas que chegaram no meio daquela igreja para ensinar, olha, que bom que vocês receberam a Cristo. Mas deixa eu te falar uma coisa, isso não é suficiente. Tem algo mais, vocês precisam fazer alguma coisa a mais. Vocês precisam guardar isso, vocês precisam fazer isso, essa outra coisa aqui. Queridos, esse não é o Evangelho de Cristo. Essa não é a influência da verdade, daquilo que Cristo fez por cada um de nós. Aleluias, 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 glória a Deus. Vamos lá em Colossenses 2:8. Colossenses 2:8. É um outro texto, Paulo também chamando a atenção dos irmãos da igreja em Colossenses. Aleluias, Colossenses 2:8. Olha o que diz: cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo. É a mesma instrução. E é interessante, queridos, que naquele tempo, e aqui, Paulo estava chamando a atenção a respeito do gnosticismo, que havia entrado também na igreja. Era um povo que havia saído da igreja, mas começou a falar, o próprio João também chama a atenção a respeito desses, né? Há um povo onde que ele adentrou a igreja e para eles existiam, né, filosofias. Eles falavam que não há pecado. Não existe pecado.
o homem pode errar, mas está tudo bem, né? Coisas que eram diferentes daquilo que Cristo havia trazido através do Evangelho. E aí, nesses 2 textos, Paulo chama a atenção para essas coisas. Ensinos humanos. Querido, e muitas das vezes, se a gente não tomar cuidado, nós podemos também nos apegar a tendo atitudes, a receber ensinos que não é a verdade, o verdadeiro Evangelho de Cristo Jesus. Amém? Por isso que Paulo começa então, a partir do verso 4, e aí eu gostaria que a gente voltasse lá em Gálatas, onde Gálatas, no capítulo 4, verso 4, capítulo 4 de Gálatas, verso 4, Paulo dá mais detalhes do que é o Evangelho de Cristo que ele está falando. Olha só o que diz Gálatas no capítulo 4, a partir do verso 4. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar os que estavam sobre a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filho, porque vós sois filhos. Enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro de Deus. Aqui Paulo está deixando muito claro que evangelho é esse, querido. O evangelho é entender que Jesus, sendo Deus, veio como homem. Amém? Aqui ele está falando de o Deus que era divino, mas ele decidiu, ou seja, na plenitude do tempo, ou seja, quando? Quando Deus decidiu, Jesus veio ao mundo. Aleluias, aleluias. Deus se fez homem para que nós fôssemos resgatados, querido. Aleluias, isso é poderoso. Esse é o verdadeiro evangelho de Cristo. E é interessante que falar dessas coisas naquele tempo, para o grego, para o judeu, era um absurdo. Ele não conseguia entender, ele não conseguia imaginar, ele era da sua concepção entender como é que Deus poderia então vir à terra como um homem. Deixar a sua glória e vir à terra como um homem. Mas é exatamente isso que ele fez para nos resgatar. Ele se fez homem, ele esteve aqui, né, sujeito às mesmas coisas que nós, mas em tudo ele venceu. Para quê? Para nos resgatar, querido. Aleluia, esse é o evangelho que nós devemos crer. Essa é a verdade da palavra, essa é a essência, ou seja, Jesus morreu pelos nossos pecados para nos resgatar. Aleluias, aleluias. Queridos, Deus, né, Jesus, ele veio para que nós, antes nascidos pela lei, e é exatamente isso que Paulo fala aqui nessa carta. Se a gente pegar o capítulo 3 anterior, ele faz um paralelo entre fé e lei. E aí ele usa o exemplo de Abraão. E é interessante, querido, que Abraão recebeu a promessa de Deus 430 anos antes da lei. E aí no capítulo 3, Paulo mostra, olha, não há como receber as promessas de Deus pela lei. Não é a lei que te justifica, não é a lei que vai fazer com que você alcance algo de Deus, pelo contrário, é pela fé. É pela fé, e a própria palavra diz que Abraão, pela fé, foi justificado. Aleluias,
Aleluias, querido, as promessas de Deus para mim e para você não são alcançadas por aquilo que nós fazemos. As promessas de Deus para as nossas vidas não são em função da sua performance. As promessas de Deus para mim e para você não é pelo aquilo que você faz, é pela fé. Aleluias, é exatamente isso que Paulo traz aqui nessa carta, trazendo esse paralelo. E por causa disso, hoje nós fomos feitos filhos. Nós somos herdeiros. Nós estávamos antes no pecado, fora, longe dele. Mas fomos resgatados através de Cristo Jesus. Aleluia. E ele nos chama hoje de filho. Ou ele nos resgatou como herdeiros. Amém? Antes éramos escravos. Querido, imagina só, naquele tempo, né, talvez a gente não tenha a noção do que é um escravo sair de ser escravo para herdeiro. Mas veja só, antes era possível sim, alguém que fosse escravo de alguma maneira, o seu senhor ir lá, né, e o receber como filho, e o adotar como filho. Por isso do termo adoção, nós somos adotados. E aí, quando isso acontecia, querido, o mesmo direito que o filho tinha, aquele escravo agora passa a ter. É exatamente isso que aconteceu com cada um de nós. Aleluia, através de Cristo Jesus. Nós também somos co-herdeiros com Ele. Aleluias, aleluias. Não somos mais escravos do pecado. Pelo contrário, hoje nós somos filhos. Nós fomos recebidos como herdeiros. Aleluias. No início do texto, no capítulo 4, logo no início, olha só o que diz: digo, pois, que todo tempo em que o herdeiro é criança, ele em nada difere do servo, ainda que seja o senhor de tudo. Aqui, Paulo está mostrando que não há uma diferença entre o judeu e o gentio. Porque antes de Jesus, o judeu era como criança. Ele ainda não tinha acesso às promessas. Uma criança, ela não tem ainda acesso à sua herança. Ele ainda não tem capacidade de receber a sua herança. Ele está alheio, ele é igual como um servo. Deus sim tinha uma promessa para o povo de Israel, e é exatamente isso que Paulo aqui está fazendo a comparação e mostrando para a igreja de Gálatas, né, para aquele povo, que eles não eram diferentes da promessa, muito pelo contrário. Através de Cristo Jesus nós fomos aproximados, e todos nós, aqueles que creem em Jesus, são também filhos de Deus. Amém? Havia sim uma promessa que tinha sido dada aos judeus, e é exatamente isso que ele fala, mas até que Jesus viesse, eles eram contados como crianças, eles ainda não poderiam desfrutar da promessa, ainda não poderiam desfrutar da herança. Mas quando Cristo morreu e ressuscitou pelos nossos pecados, aí sim, pela fé, cada um de nós recebemos as promessas. Amém? A mesma promessa que foi dada a Abraão está sobre cada um de nós. Por quê? Pela fé, querido. Pela fé. Aleluias. Aleluias. Oh, glória a Deus. É interessante que lá em Romanos, querido, Paulo traz algo bem semelhante a isso a respeito do que é o Evangelho e de como o Evangelho pode influenciar cada um de nós aonde a gente estiver. Romanos, vamos lá em Romanos, no capítulo 1, verso 1. Olha só, Romanos, no capítulo 1, a partir do primeiro verso, diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, a qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas, nas sagradas escrituras, com respeito a seu filho, o qual segundo a carne veio da descendência de Davi, e foi designado
Filho de Deus, com poder segundo o Espírito de santidade, e pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber a graça e apostolado por amor do seu nome e obediência por fé, entre todos os gentios, de cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo. Aqui Paulo também está falando a mesma coisa. Jesus veio ao mundo como homem, nascido de mulher. Mas ele veio com um objetivo, querido, resgatar eu e você, através da sua morte. Esse é o evangelho que nós devemos crer. Essa é a graça de Deus, querido, que devemos entender, que não é pelo nosso esforço, não é aquilo que a gente faz, é aquilo que Jesus já fez por cada um de nós. Essa é a graça, aleluias. E é interessante, se a gente for um pouquinho mais à frente, no verso 16, um texto que a gente conhece muito, né, que diz: pois não me envergonho do evangelho. Aqui Paulo não estava dizendo assim, olha, eu não tenho vergonha de andar com a camisa 100% de Jesus, eu não tenho vergonha de andar com a Bíblia debaixo do braço, mas pelo contrário, Paulo está dizendo o seguinte: eu não me envergonho de crer, de saber que Jesus veio ao mundo como homem, morreu e ressuscitou para que eu pudesse ser salvo. Aleluias, é disso que Paulo está falando, que ele não se envergonha. Porque, querido, naquela época era um absurdo, tanto para o grego quanto para o judeu, acreditar que um Deus pudesse vir à terra como homem. Eles não tinham, né, era sem cabimento, eles não acreditavam nisso. Então, por isso Paulo está dizendo, eu não me envergonho de crer nessa verdade. Essa é a verdade do evangelho. Cristo sim, é o divino, ele já era, ele não veio a ser, ele já era desde o princípio de todas as coisas, ele era o alfa, ele já estava presente, mas ainda assim ele decidiu vir como homem, como vindo de mulher, assim como cada um de nós, passando pelas mesmas dificuldades. Tudo que nós passamos, Jesus também passou. Para quê? Para que pudesse então, através da sua morte, nos resgatar. E assim, sim, nós somos chamados filhos de Deus. Querido, é poderoso. Essa é a mensagem poderosa que Paulo aqui está falando. É esse poder. Aleluias. E ele não para aí, ele continua: porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Aleluia. Paulo aqui está mostrando mais uma vez que não é pelas nossas obras, é pela fé. A graça é pela fé, querido. Em quem? Na pessoa de Jesus Cristo. Aleluia. Esse é o evangelho, querido, que eu e você precisamos demonstrar a esse mundo. Não é um evangelho de acusação. Muitas das vezes que as pessoas têm medo de se aproximar. Muitas das vezes, não, crente, como assim? Eu não. Acha que ser crente é algo que exige um esforço, algo de nós. Não, querido, quando nós entendemos essa verdade da palavra, nós nós cremos que Jesus, sim, ele ressuscitou dentro dos mortos e hoje está à direita do Pai. E aí a partir de então, passa a habitar em cada um de nós o Espírito Santo. E é Ele, querido, é Ele que nos ajuda, é Ele que nos auxilia a andar nesse mundo. É através dessa graça. Essa é a graça que a palavra diz, né? Que ela é o poder de Deus para nos auxiliar a fazer ou a viver aquilo que a gente não seria capaz através dos nossos esforços. É exatamente isso que nós devemos influenciar as pessoas. Não um evangelho dizendo que as pessoas têm que fazer isso, têm que fazer aquilo, e que tem isso para cumprir. Não, querido. O evangelho é Cristo. É a fé em Cristo Jesus. Amém? É entender que Ele já fez todas as coisas. Ele pagou o preço. Nós não temos preço a pagar. Amém? Não há nada que a gente vai fazer que vai conquistar alguma coisa em Deus. Pelo contrário, a gente precisa entender que é pela fé.
Amém. Aleluias. E querido, nem mesmo a fé, que talvez você imagina que possa ser um esforço seu, não é. Porque a palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não é esforço seu, querido. É o Espírito Santo que está dentro de você. E aí você não ouvindo essa palavra, ela vem como revelação para a sua vida. E aí você não fica igual. Aleluias. É assim que funciona. Nem a fé, querido, nem você acreditar que não é a fé que conquista alguma coisa. Se você pensar assim, você já não entendeu o que é fé. Se você, não, pela fé eu vou conquistar alguma coisa, querido, não é a sua fé que conquista. É a palavra de Deus em você, operando eficazmente, que vai fazer com que sim, que Deus vai te abençoar e te galardoar em todas as coisas. Aleluias, glória a Deus, aleluias, aleluias. Aleluias. É interessante, queridos, olha, o que ocorreu em Gálatas foi aquilo que a gente falou, né? Muitos iam, né? Existiam ensinos que chegavam até ali, mostrando para eles, olha, que bom, vocês reconhecem a Cristo, olha, mas não é só assim, vocês precisam fazer mais algo. E, queridos, a gente também não pode cair nesse erro. Influências do mundo, influências de ensinos, dizendo que há algo mais a fazer. Não há nada que você possa fazer que vai conquistar aquilo que Jesus já fez por cada um de nós. Amém? Não existe outro evangelho que não seja esse, de que Cristo Jesus, Ele fez tudo para cada um de nós. E aí, quando nós entendemos essa verdade, querido, nós também precisamos influenciar o mundo com essa verdade, o evangelho verdadeiro. Amém? É isso que nós fomos chamados. Volta lá em 1 Coríntios, por favor, no capítulo 1, verso 18. Olha só, 1 Coríntios 1,18, olha o que diz. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. No verso 22, portanto, os judeus perdem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Queridos, a mensagem de Cristo para nós é poder. Aleluias. Aleluias. Gálatas, a igreja de Gálatas tinham experimentado da fé, do poder de Deus, de tudo aquilo que Deus estava fazendo. Mas eles se deixavam perder por ensinamentos errados. Mas cada um de nós, é necessário que a gente entenda que a influência do Evangelho de Cristo precisa estar presente nas nossas vidas, querido. O Evangelho de Cristo, é isso que nós precisamos entender e conhecer cada vez mais, queridos. Porque nós não estamos aqui pregando a respeito de sabedoria. Porque muitas das vezes, queridos, realmente as pessoas podem ser convencidas por uma palavra boa, por uma palavra bonita. Mas de fato, querido, é necessário, nesses dias, a gente se apegar cada vez mais a essas verdades. E não ser levado por nenhum tipo de doutrina, nenhum tipo de confusão ou instruções humanas que possam te levar longe dessa verdade. Aleluias. Colossenses no capítulo 2, a partir do 8 até o verso 16, diz assim, cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Em Cristo Jesus, querido, habita toda a plenitude da divindade. O que é essa plenitude da divindade? Que Jesus, o Filho de Deus, veio ao mundo como um homem,
O divino também se tornou homem, mas ele nos resgatou através da sua morte. Também nele estáis aperfeiçoado. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultado juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que estava de ordenança, a qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, cravando na cruz e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando neles na cruz. Aleluias, aleluias. Essa é a verdade. Esse é o Evangelho de Cristo, querido. Ele sim veio, morreu por cada um de nós, para que hoje nós fôssemos livres. Para que hoje a gente recebesse em nós todas as promessas que já haviam sido dadas por Deus. Amém? É isso que a gente precisa se apegar, querido, nessa verdade da palavra. E muitas das vezes, vamos lá agora em 1 Coríntios 1, 26. Querido, aqui Paulo está mostrando que tudo que a gente precisa para viver a plenitude da verdade de Deus é crer nessa verdade. Cristo morreu por nós e pela sua morte e ressurreição nós somos resgatados. Amém? 1 Coríntios, no capítulo 1, a partir do verso 26. 1 Coríntios 1, 26, olha só o que diz: irmãos, reparais, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou, da parte de Deus, sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie no Senhor. Queridos, é interessante que aqueles que já fizeram rema, né? E aí, né, quando tem contato aí com uma palavra como justiça de Deus, aliança de sangue, querido, é emocionante. Quantos aqui passaram por isso? Querido, você vai para casa, você não consegue dormir. Aquilo muda a sua concepção do Evangelho. Querido, a primeira vez que eu ouvi a respeito dessa palavra, que ela caiu no meu coração como revelação, rapaz, você fica maluco, dá vontade de correr, dá vontade... De fato, querida, é maravilhoso entender a graça de Jesus sobre as nossas vidas. Amém? Mas existe um problema nisso, querido. Existe um problema nisso. Qual que é o problema? O homem está fora dessa equação. Não há glória nenhuma no homem. E por isso que muitas das vezes a graça, a mensagem da graça é deturpada. Por quê? Porque o homem não tem glória aí. E aí o homem fica buscando, não, o homem tem que fazer alguma coisa, não é possível, é ou não é? Não, tem que fazer algo, não é possível. Não há glória, é exatamente isso que o texto diz, que a gente não se glorie em nós mesmos, pelo contrário, devemos nos gloriar em Deus.
Amém? Não é o seu esforço que vai alcançar algo de Deus. Não é pelo que você faz ou deixou de fazer, querido. E sim por aquilo que Cristo já fez por você. Amém? Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. E é interessante, querido, que a influência do Evangelho que devemos demonstrar para o mundo é essa, querido. Que não é pelo esforço das pessoas, é aquilo que Cristo já fez por elas. Essa é a influência que nós devemos mostrar ao mundo para que alcance cada um, para que alcance o perdido. Não é o evangelho da dificuldade, não é o evangelho que, não, você tem que pagar a penitência, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Não, esse não é o evangelho de Cristo. Essa não é a influência que eu e você devemos demonstrar ao mundo. Pelo contrário, a gente precisa sim falar de Jesus, quem é a figura de Jesus Cristo, e que é através dele que nós somos salvos. E que não é no esforço de ninguém, não é por aquilo que aquela pessoa pode fazer ou não fazer. Pelo contrário, a partir do momento que nós recebemos a Cristo, passa a habitar em nós o Espírito Santo, e é Ele que vai nos auxiliar em todas as coisas. Amém? Essa é a verdade que a gente precisa deixar claro. Mas a gente precisa tomar cuidado com algumas influências. O próprio Jesus, lá em Marcos, no capítulo 8, verso 15, ele fala a respeito da influência, dos fariseus. Que era o que? A hipocrisia. Muitas das vezes colocava duros ensinamentos que nem eles mesmos podiam aguentar. Mas exigiam que o povo fizesse. E muitas das vezes, querido, a gente tem que tomar cuidado com essas coisas. Se a gente não está sendo esse tipo de influência, mostrando um evangelho que não é o evangelho de Cristo, colocando peso sobre as pessoas. Nós não fomos chamados para isso, nós fomos chamados para influenciar as pessoas através realmente do evangelho de Cristo. É isso que nós fomos chamados para fazer. Amém? E queridos, a gente poderia fazer uma reflexão, partindo para o final. A respeito de uma das facetas de Deus, que Ele é o nosso Criador. Deus tem várias facetas, amém? Aleluias, Ele nos resgatou, Ele é bondoso em todas as coisas, mas também é justiça, né? Muitas das vezes a gente tem dificuldade de entender esse juízo, mas também há juízo, mas também Ele é o nosso Criador. Imagina só, querido, né? Deus, tudo que nós temos aqui, né? A roupa que a gente está vestindo, tudo isso aqui, Deus criou todas as coisas. Ele me criou, Ele te criou. Ele é o Criador de todas as coisas. Se não fosse Ele, nada existiria. Né? Ele decidiu criar tudo isso. Agora imagine só, se Ele decidisse não me criar, eu não existiria. Mas por que Ele decidiu? Para exclusivo louvor da sua glória. Louvor da sua glória. Ele não só nos criou, como também Ele deu a cada um de nós a capacidade de decidir o que fazer. Ele não nos criou como robô. Ele não nos criou, com uma vontade já programada. Pelo contrário, Ele nos criou dotados de um poder que é o poder de decisão. E o que é o pecado, querido? O pecado foi exatamente concebido a partir do momento que o homem escolheu não seguir a vontade de Deus. O homem decidiu, o homem escolheu não fazer aquilo que era a vontade dele. E até isso, querido, Deus nos deu esse poder de decisão. Ele nos colocou, ou seja, o homem só poderia decidir porque Deus assim quis que o homem decidisse e escolhesse como ele iria andar. Então, querido, assim como eu fui criado por Deus com a decisão de escolher, nós também, querido, precisamos entender, que a partir do momento que eu escolho não andar com Ele, ou não estar com Ele, nós estamos alheio também à sua vida.
a gente não desfruta daquilo que é a vida de Deus. Por quê? Porque o homem, foi exatamente isso que o homem fez. O homem virou as costas para Deus. O homem decidiu andar sozinho. Mas ainda assim, querido, pela misericórdia de Deus, ele disse: eu vou resgatar aquilo que eu criei. Amém. Aleluias. Querido, eu vi um exemplo a respeito disso, e aí eu queria também compartilhar com vocês, né? Quantos aqui tem daqueles cachorros bem pequenininhos? Eu tenho um Shih Tzu. Quantos aqui tem daqueles bem pequenininhos, né? Quantos aqui sabem esse cachorro serve para nada? Serve para nada esse cachorro, gente. Serve para nada. Serve para nada, gente. Não trabalha, não faz nada, nem põe medo. Se um ladrão chegar na sua casa, é capaz de ele virar assim a barriga e pedir um carinho. Serve para nada, querido. Serve para nada. Faz nada. Mas, quando, um determinado momento, querido, você decidiu ir lá no canil, ir lá pagar. Eu fiz isso, né? A Camila se arrepende até hoje. Eu falei, ai, o que eu estava na cabeça quando eu decidi fazer isso? Foi lá, pagou por aquele bichinho, trouxe para casa, né? Aí hoje tem casa, tem comida, né? Pelo menos uma vez, né, na semana, aí, pelo menos uma vez na semana, vai lá, tem tosa, tem banho no pet shop. Tem gente que fala até em psicólogo para cachorro, né? Gente, infelizmente tem gente tratando cachorro igual filho. Cachorro não é gente. Cachorro não é gente. Cachorro é cachorro. Cachorro é cachorro, gente. E aí, querido, olha só, e é interessante que, né, você vai lá, e aí você pega aquele bichinho, né, passa a mão, faz o carinho, ele vira, você passa a mão na barriga dele. E muitas das vezes os donos, o que ele espera? Ele espera uma coisa só, que eu vou te falar. Ele espera quando você chega em casa, porque bichinho faz maior festa para você quando você chega lá, é ou não é? E aí você vai lá, e aí passa a mão na barriga dele, faz o carinho, achando que ele está te amando, né? Querido, mas o que acontece quando você tem um cachorro que decide morder o dono? O que você faria, querido? Provavelmente, você tiraria do seu ambiente, da sua casa, tiraria dali porque ele é perigoso. Ele foi contra você. Mas, querido, Deus não fez isso. Eu não estou chamando ninguém de cachorro aqui. Deus não fez isso conosco. Nós viramos as costas para Deus. Nós decidimos não seguir a sua vontade e viramos as suas costas. Mas ainda assim, independente daquilo que nós fizemos, Deus decidiu nos amar e enviou o seu Filho para nos resgatar. Querido, o que eu e você podemos dar para Deus? Não tem nada. Nada que eu possa fazer, nada que você possa fazer, não vai fazer nada para Deus. Mas ainda assim, Deus decidiu te amar e te galardoar em todas as coisas, querido. Aleluias, aleluias, aleluias. Queridos, nós decidimos viver sem Ele, achando que assim seria melhor. Ao invés de criar outro ser, não. Deus decidiu enviar o seu Filho para morrer por mim e você, para nos resgatar daquela condição que estávamos. E é interessante, eu gostaria que a gente pegasse um texto que está lá em Isaías 53. E, queridos, existe uma diferença muito grande entre entre nós e Jesus Cristo. Jesus Cristo sim veio à terra como homem. Mas diferente de nós, ele não pecou. Mas ainda assim,
ele decidiu levar os nossos pecados. A Bíblia diz que aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aleluia, foi Cristo que conquistou aquilo que você tem hoje. E olha só o que diz em Isaías 53, 10. Eu falei, mas não abri. Isaías 53, 10. Oh, aleluias. Isaías 53, 10 diz: todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der a ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos, e ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma, e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si. Querido, Deus ainda assim decidiu levar a minha e a sua enfermidade. Ele decidiu levar o meu e os seus problemas, a minha e a sua tristeza. Aquilo que te faltava não falta mais. Aquilo que você achava que não dava, em Deus é possível. Querido, Ele levou sobre si todas as coisas, e não fez só isso, querido. Ele disse: valeu a pena os cravos na mão, valeu a pena a coroa do espinho, valeu a pena o sacrifício. Oh, aleluia, aleluias. Esse é o verdadeiro evangelho de Cristo, querido, que eu e você devemos influenciar o mundo. Aquilo que nenhum de nós pudesse fazer, Ele fez por nós. Ele conquistou por nós. Oh, aleluias. E hoje, querido, tudo isso. E aí, para encerrar, o louvor pode subir, por favor. Em Gálatas, no capítulo 5, verso 22, diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Querido, essa é a influência que eu e você precisamos mostrar ao mundo. Através como? Através de conhecer o verdadeiro evangelho. Cristo morreu por cada um de nós. E por isso, querido, nós fomos resgatados da onde a gente estava. E hoje nós temos vida plena, vida eterna nele. Por quê? Porque ele decidiu nos salvar e morrer por cada um de nós. Amém? Pode ficar de pé. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pela verdade do teu evangelho. Obrigado, Pai querido, por aquilo que Cristo fez por cada um de nós. Pai, nada daquilo que eu possa fazer vai pagar aquilo que Jesus fez por mim. Obrigado, porque decidiu morrer pela minha vida. Obrigado, Senhor, porque me resgatou. Obrigado, Pai, porque nós temos hoje vida plena no Senhor e nada nos falta. Obrigado pela tua graça, Pai. A tua graça que nos alcançou, é ela que nos capacita a viver plenamente nesse mundo tenebroso. Pai, obrigado, Senhor, porque eu creio em cada um dos meus irmãos, também influenciando outras vidas através do Evangelho. Pai, eu creio, Pai, de fato a gente vivendo as verdades da tua palavra, aonde a gente estiver, assim, Pai querido, mostrando os frutos do Espírito, o resultado de tudo aquilo que Cristo fez por nós, em amor, em paciência, longanimidade, benignidade. Eu creio, Pai, em cada um dos meus irmãos, vivendo plenamente a verdade de Cristo, em nome de Jesus. Amém e amém.
justiça